Olá, crianças! Tudo bem? Eu sou o professor Carlos Lima e estou aqui com vocês novamente. Lembra que nós estávamos falando, sobre os componentes, elementos da natureza, coisas que participam, que estão ali na nossa natureza e que não tiveram, nenhum ajudazinha, do homem, que não tiveram nenhum envolvimento do homem naquele processo. Então, são elementos naturais. Nós também vimos alguns dos pontos aqui, de Rio Branco, que são bastante naturais, Vimos o horto florestal, que é um ambiente, com plantas ornamentais, tem viveiros, tem plantas da nossa flora, E também nós vimos o quê? O Parque Ambiental Chico Mendes, Vimos um pouquinho somente, que é um lugar bastante interessante, que quando nós entramos lá, nós nos sentimos aonde? Dentro da floresta amazônica, Como se nós tivéssemos um pedacinho da floresta amazônica bem pertinho de cada um de nós. Falamos também que o nosso estado todo, graças a Deus nós temos bastante acesso, à natureza como ela é. E que em alguns lugares, infelizmente, essa natureza está muito, muito modificada. Em algumas grandes cidades, eles fazem representações de ambientes naturais. Mas aqui não. Aqui no nosso estado, aqui em Rio Branco, aonde você mora, no seu município, você consegue, às vezes, sair na sua janela, você já vê ambientes naturais. Nós temos esse acesso bem presente aqui, no Acre. Então, a natureza ela é bastante presente no nosso dia a dia, no nosso meio, E também falamos dos nossos cuidados, que nós devemos ter com a natureza. Sempre, sempre, nós falamos do horto, Sempre lá no horto tem campanhas, oficinas, que vai entrando num túnelzinho e você vai aprendendo coisa por coisa. Como você pegar o lixo e colocar no lixo certo, como você fazer reciclagem, como você cuidar de uma plantinha, que cada planta tem uns cuidados necessários. Então, esses ambientes também servem para quê? Para ter ações de conscientização para que nós venhamos cuidar, Se eu tiro todas as plantas da beira do rio, ele vai o quê? Vai quebrar, porque a raiz que vai ajudar. Lembra que nós falamos isso? A raiz que vai ajudar a fortalecer o solo. A raiz que vai ajudar a fortalecer, esse solo, esse ambiente. Então, o reflorestamento, ele é necessário. Não só porque a árvore é bonita, não só porque a árvore nos traz o ar, faz a fotossíntese, nos dá frutos, nos dá sombra, mas também porque ela fortalece o solo, Sempre fala, perto de rios, tem que ter bastante árvores, Porque senão se degrada, o solo, tudo bem? Senão precisa fazer ações humanas. Todo mundo aqui já foi na gamileira, Ali na gamileira, aquele ambiente da gamileira. Quantos já viram aquela tipo uma escada que algumas pessoas até descem um pouquinho, com a ajuda do papai, da mamãe sempre, porque pode ser perigoso. Aqui dali foi o quê? Fizeram aquela barragem, Foi natural? Não. Foi pessoas que fizeram, Homem que fez aquilo dali. Para quê? Para que o solo não fosse degradado, Fosse quebrando, quebrando, quebrando tudo, até virar um buraco só. Então fizeram o quê? Fizeram aquelas barragens ali para segurar, a força da água. Por quê? Por falta de plantas, por falta de árvores, por falta de vegetação. Isso foi acontecendo, porque o rio ali é no meio da nossa, cidade. Observem aqui, ó. Vocês estão observando aqui, Nós temos esse ambiente aqui, ó. Esse ambiente aqui é um ambiente totalmente, totalmente, quase todo, natural. Os elementos aqui que não são naturais são quais? Ó, nós temos as casinhas, as plantações de cultivo, De cultivo
não são naturais, né? Elas foram plantadas por alguém, né? Foram cultivadas e tudo mais. Mas aqui os animais, ó, os animais são criados, né, em ambientes naturais, ok? São criados, né, por alguém, alimentados e tudo. Eles não são alimentados naturalmente. Por quê? Porque a pessoa vai lá, planta, coloca, né, tem o capim certo para cada animal, né? Para os animais, tipo o boi, né? Alguns animais compra esse capim e ele vai lá e coloca, ok? Não é como a onça, que a onça está lá na floresta e ela se alimenta do que tem por lá. A floresta em si já dá todas as alimentações para a onça. Mas quando eu comecei a andar, né, em ambientes assim, eu achava que o boi comia qualquer capim. Ele pode até comer, mas tem um capim certo. Aí eu fui sair com um primo meu que trabalha com boi, com essas coisas, e ele disse, não, tem que comprar o capim tal para colocar. Eu digo, eu achava que aquilo ali tudo nascia naturalmente e ele dava tudo certo. Não, tem o capim que nasce naturalmente, né? Mas tem aquele que é comprado, que tem os nomes tudinho para crescimento, para não sei o quê. Eu digo, meu Deus. Então, eles não são criados, né, naturalmente, mas outros animais, né, como a onça, como outros animais que tem na nossa fauna, eles são sim, são colocados lá. E o ambiente deles, o ambiente que eles vivem, já tem todos os recursos necessários. Eles vão sempre estar perto de quê? Sempre estar perto da água e sempre perto da sua alimentação, ok? Os passarinhos, os pássaros diversos, eles sempre vão estar nas árvores, porque eles se alimentam de frutos, alguns se alimentam de folha, de insetos, e isso eles vão conseguir onde? Nas árvores, principalmente. Porque se ele estiver embaixo, né, algumas vezes eles podem serem comidos por outros animais. Quem sabe que os animais se alimentam também, né, de outros animais. Com todo mundo aqui já andou no centro e sabe que no nosso centro, né, de Rio Branco, aqui, nosso centro, ó, tem um rio, né? A gente sempre fala assim, ó, algumas pessoas, né, usam o termo, vou por outro lado. Eu particularmente uso. Eu moro no 2º distrito, então geralmente eu falo, eu vou lá do outro lado amanhã. Então eu tenho que ir lá do outro lado. Ou então, algumas pessoas falam, eu vou lá no 1º distrito. Não, eu tenho que ir lá no 2º distrito. Então, a gente tem essa nomenclatura, né? Eu vou lá do outro lado, eu vou lá no 2º distrito, eu vou lá no 1º distrito, porque a gente sabe que é antes do rio, né? Ou depois do rio. Até algumas pessoas falam, o início de Rio Branco é antes do rio ou depois do rio? O início do Rio Branco é aonde? Fica naquela, né? Às vezes naquela situação onde começa o Acre, né, no caso. Onde começa o Acre. Então a gente observa aqui que tem vários elementos, ó. Nós temos aqui o solo, né, que é o barro, que ele é bastante importante, né? Dele vem tudo. Ó. Os animais se alimentam de quê? Os animais se alimentam de capim. E o capim vem da onde? Alguns, né, de capim. Outros se alimentam de próprios animais, que se alimentam de quê? De capim, ou de folhas, ou de frutos. Então, se você for observar, tudo vem do solo. E muitas coisas também vêm do nosso rio, sabia? Antigamente, seu pai vai saber, a sua mãe ou seus avós, a minha mãe disse que no rio, o rio era bastante grande, bastante fundo, o rio era diferente do que é hoje, porque a gente sabe que, como a gente falou, né, às vezes a falta de cuidado, às vezes a própria urbanização excessiva mexe com a estrutura de elementos que são naturais. Ela disse que eram peixes enormes, que a pessoa tinha que meter a mão toda dentro do peixe, assim, tinham peixes grandes, grandes, muito grandes. Tambaqui. Hoje a gente vê tambaqui aonde? Né, onde a gente vai comprar, na feira, né, e tudo. E o rio tinha bastante animais. Botos eram diversos, assim, gente, muito boto, muito boto, muito boto mesmo. Só que a caça, a pesca excessiva, né, o desgaste do solo também, e também a poluição foi fazendo com que isso fosse sendo modificado. Por isso que é importante a gente ter o parque ambiental Chico Mendes, por isso que é importante a gente ter o horto florestal, que lá eles sempre estão cuidando da nossa fauna e da nossa flora. Eu ando muito
Esse ano eu não fui tanto, mas eu ando muito lá no horto. Eu trabalho pertinho do horto. E eu sempre vou lá e eu vejo os jacarés, né? Os jacarés a gente até alimenta, né? Sendo que eles permitem com algumas coisas que eles possam comer, né? E a jacaré fêmea estava lá e do nada, um dia a gente olhando, apareceu praticamente mais de uma dúzia de jacarezinhos. E ficou todo mundo assim, abismado com aquilo, porque do nada. Aí eu falei, aí as crianças tudo lá, o pessoal do nada, eu digo, não, do nada não, ela tava, teve os filhotes, teve o ovinho, colocou fora, e ela coloca fora no ambiente ali do lado, né, e fica ali, de olho no ambiente lá que está os ovinhos dela. Aí passa um tempo e eles vão nascer. E eles nasceram todos de uma vez. Uns maiores, outros menores, porque também ninguém é igual, né? E eles ficaram lá e depois a gente foi vendo a cada dia a evolução deles, eles crescendo. Alguns foram levados para outro ambiente, porque lá não é tão grande aquele primeiro açude, né? Lá do início do horto. E a natureza, mesmo num ambiente ali feito, né, para eles, que não é um ambiente totalmente natural, mas ela se renova, a natureza ela vai se renovando. Como a gente observa aqui, ó, aqui os ambientes vão se renovando. Se você cuidar, claro, esses animais aqui precisam de cuidado. Mas se você, não vou cuidar, vou deixar lá e vai acontecer alguma coisa. Eles vão se cuidando, eles vão procriando, eles vão fazendo da forma deles. Por quê? Porque a natureza ela vai se modificando. O solo ele vai se degradando, sim. Se for naturalmente, as coisas vão acontecendo e vai dando tudo certo. Mas a partir do momento que o homem degrada, o homem joga lixo, a gente observa aqui, ó, que aqui tá tudo limpo, ó. Porque aqui não tem ação humana. Ó, aqui não tem nenhuma ação humana. Aqui foi um rio que foi feito naturalmente, né? Nesse local, com pedras, ó, pedras ao redor e tudo mais. E ele não foi modificado pelo homem. Mas a partir do momento que o homem vai modificando, vai jogando lixo, a poluição vai acontecendo. Quantas historinhas vocês não veem, né? A pessoa pescando bota, pescando lata, pescando essas coisas. E você quer isso para o seu estado? Você quer isso para o seu município? Não. Então, quando você vê alguma coisa acontecendo desse tipo, você vai denunciar, você vai falar, você vai pegar o seu papelzinho de lixo, seu papelzinho vai colocar no bolso. Se não tiver nenhum lixo próximo, uma lixeira, você vai fazer a sua parte, ok? Então, para que o nosso ambiente, observe aqui novamente, ó, para que o nosso ambiente seja assim, todo o tempo natural. O lugar, a parte que é natural, que permaneça natural. Sempre tem aquelas situações, né, aquelas promoções na televisão, aquelas propagandas falando plante uma árvore, né, plante uma árvore. É muito melhor você plantar uma árvore do que você cortar uma árvore. Tem situações que, infelizmente, tem que acontecer. Mas se você entre plantar e tirar, você pode plantar. Quando você vai num ambiente desse, você volta motivado a cuidar, porque você observa que a natureza ela é mais bonita quando ela é natural. Ok, crianças? E não esqueçam, cuide da natureza. E também vá lá na nossa plataforma Eduque, como aparece aqui na telinha de vocês. Vá lá, assista essa aula novamente, sejam motivados e aprendam muito mais, porque juntos nós somos mais fortes. Ok, crianças? Tchau, tchau, até mais.